Oi, vamos lá começar. Hoje eu trouxe pra vocês uma pele madura. Vou começar limpando a pele dela com essa emulsão de limpeza, que eu gosto muito desse produto. Ele tira todos os resíduos, assim, de maquiagem, de sujeira, enfim, tudo da pele. Então a gente precisa limpar bem essa pele para receber a maquiagem. Depois eu venho com a água termal, que uma das principais funções da água termal é proteger a pele de danos causados pelo sol, frio, maquiagem. Tem ação hidratante também, rico em antioxidantes. E aí, depois que eu aplico ela em toda a pele, eu venho com um pincel e vou espalhando para que eu veja que essa água eu deixei pelo rosto todo, né? Espero a pele absorver para depois eu vir com esse creme anti-sinais da Nivea, que ele é um creme, gente, que ele proporciona hidratação intensa, ele protege contra os raios UVA, UVB. Ele ajuda na redução das linhas de expressão, linhas finas, rugas e tudo mais. E eu gosto muito desse produto. Eu sinto que ele hidrata a pele sem deixar aquele aspecto oleoso, sabe? Então eu passo e depois venho com o pincel também e aplico bem nessa região abaixo dos olhos também para hidratar. Vou usar esse Blur da Colors, que é um produto que eu gosto muito, vocês veem aqui muito no canal. Ele é um produto que vai deixar a pele bem opaca, bem sequinha. Ele vai ajudar a reduzir a aparência dos poros, a reduzir a aparência das linhas finas. E aí eu vou aplicando nas regiões que eu quero. Depois eu venho com a base da Mary Kay e vou usar ela com diluidor para deixar essa base mais fluida. Eu aplico ela com o pincel, por quê? Para eu conseguir atingir as partes que tem do rosto dela, que tem as linhas finas, né? E aí eu preciso colocar a base em todo o rosto, por isso que eu gosto mais de aplicar com o pincel. Essa base da Mary Kay, gente, ela é uma base que contém na sua fórmula vitamina E. É uma base anti-idade, é uma base que quando você aplica, ela proporciona redução visível na aparência dos poros, nas linhas finas, nas rugas. Eu sempre falo que eu não sei por que as pessoas têm um preconceito assim com essa base Mary Kay, porque eu gosto muito dela. E ela é uma base assim com uma fórmula bem bacana. E aí depois que eu aplico com o pincel, eu venho com a esponja. Vocês percebem que eu já coloco aí abaixo dos olhos, que já ajuda a reduzir um pouco a cor, né, da olheira. Depois disso, eu venho com o corretivo da Tracta, só que como ele é um corretivo de cobertura alta, eu não vou aplicar muito corretivo, principalmente na região abaixo dos olhos. Eu coloco um pouquinho, e aí depois eu vou espalhando com a esponja, eu coloco uma quantidade bem pequena, vou espalhando com a esponja, levando aí para as laterais, até cobrir bem essa região. E depois eu venho com o pó. Eu vou usar esse pó da Rinodê, que eu gosto muito dele. E, gente, o pó, eu não tenho pena, assim, eu aplico bastante pó solto, porque depois eu tiro o excesso com o pincel, dou acabamento com água termal e não fica uma pele pesada. Ah, e uma coisa que eu ia falar da base, esqueci. Vocês perceberam que eu começo aplicando a base do centro? Porque eu coloco uma cobertura maior aí no centro e depois eu ia levando com a esponja. Pode voltar aí no vídeo pra vocês verem. Depois eu vou levando a base com a esponja pra cima, justamente pra dar uma cobertura mais leve. Vou fazer um contorno no rosto dela, mas também um contorno bem leve, só marcando essa região aí nas laterais do rosto, um pouquinho subindo na testa. Esse é um produto da linha Bruna Tavares. E, gente, esses contornos da Bruna eu indico demais pra você comprar, porque eles têm umas cores, assim, bem coringas pra você usar na sua maquiagem profissional ou na sua automaquiagem. Então, gosto muito, vou aplicando aí no rosto. E o blush que eu vou usar vai ser um blush com fundo mais coral, que eu acho que ele fica muito lindo. Ele não é um blush cintilante, tá? Ele é um blush opaco mesmo. Então, eu vou aplicando bem de leve aí nas regiões das bochechas. E aí, de iluminador, eu aplico, gosto de aplicar, acho que fica bonito, só que, claro, em menos quantidade do que eu aplico normalmente. Porque a gente sabe que quando a gente coloca muito iluminador, vai realçar algumas áreas, algumas linhas e tudo mais. Então, eu coloco um pouquinho no centro do rosto e coloco bem pouquinho aí também nas laterais, que é só para dar um brilho na foto, ficar bonito e tudo mais. Então, eu vou aplicando esse produto para depois eu voltar com a água termal, colocar no rosto para selar toda essa maquiagem, deixar tudo no lugar. E vamos começar os olhos, olha a diferença que dá. Vou começar aplicando um corretivo em toda a pálpebra. Gente, perceba que eu levanto bem a sobrancelha dela para deixar esse olho assim bem esticado, para eu conseguir atingir
toda a área do olho. Então, isso é muito importante, tá? Depois eu venho com a esponja e vou dando batidinhas, faço a mesma coisa, levanto bem essa parte da sobrancelha, arqueio bem, para conseguir atingir todas as áreas, desde lá do cantinho até o canto externo. O corretivo ele vai ajudar na fixação da sombra, ele vai ajudar na pigmentação dela também, então é bem importante você aplicar antes. A paleta que eu vou usar vai ser a da Ruby Rose. Eu vou começar com esse tom mais opaco, que é um tom de marrom. Também puxo bem o olho. Vocês vão perceber que eu sempre faço esse movimento, tá, gente? Puxa bem a sobrancelha, arqueia bem, pra você conseguir atingir todas as áreas. Então, eu vou colocando essa primeira sombra opaca no canto interno. Depois disso, eu venho com a sombra mais cintilante e vou colocar aí no canto, no meio do olho. Não é uma sombra muito brilhosa, essa daí, mas é uma sombra cintilante, bem bonitinha. Então, eu aplico aí no centro. Depois eu venho com o marrom dessa mesma paleta, já é um marrom mais escuro, e eu vou aplicando aí no canto externo. Então, eu vou colocando com o pincel de esfumar. E vou fazendo toda essa parte aí do canto externo para dar uma profundidade no olhar. Eu começo com um tom mais escuro, mas não tem problema. Se você quiser começar com um marrom mais claro também não tem problema não. Então eu começo aí com tom escuro e vou fazendo esse movimento, gente, de vai e vem. É muito importante esse movimento para que você consiga pigmentar toda a pálpebra, tá? Toda a pálpebra que eu digo assim, as linhazinhas de dentro, que às vezes quando a pele ela cai um pouquinho, tem lugares que a gente não consegue atingir. Então tem que esticar bem para que você consiga pigmentar essas áreas. Depois eu venho com a sombra mais clara, também da paleta, que eu vou aí na transição das cores, né, do marrom escuro, vou fazendo meio que um esfumado aí para tirar as marcações. Não vou usar delineador, eu vou usar uma sombra preta com um pincel fininho, estico bem a região, pego aí no meio da pálpebra, ó, e puxo. E vou fazer um delineado fake, porque a gente vai usar uns cílios postiços, então a gente precisa aí cobrir a haste dos cílios. E a sobrancelha, gente, eu particularmente, dependendo da sobrancelha, pele madura, eu não gosto de usar pasta, porque às vezes muda muito o formato e quando eu atendia, na maioria das vezes elas não gostavam, elas sempre pediam para deixar uma sobrancelha mais natural. Então eu acredito que você trabalhando com lápis, além de ser mais prático e mais rápido, dá um efeito natural e um efeito bonito também. Coloca um gelzinho de sobrancelha só para dar uma pigmentação, olha como fica lindo. Vou fazer a parte inferior dos olhos, vou vir com a sombra marrom mais escura. Essa parte aí é muito importante porque vai ajudar a abrir o olhar da tua cliente, tá? Então, coloca primeiro o marrom, depois eu vim com o marrom mais escuro ainda. Ai, não, é o preto. Eu vim com preto e vou colocando só um pouquinho aí mais no canto externo, tá? Não veio com esse preto até a frente, não. Fica só aí no canto de fora. Máscara para cílios. Vou usar uma máscara que ela vai ajudar a curvar bem os cílios dela. Então, eu vou aplicando desde o início até lá no final. E aí, esse passo, eu sei que dá muita agonia. Vocês podem ver que a minha modelo também teve um pouquinho. Mas aí eu vou aplicando porque eu gosto de deixar essa parte do olho bem pigmentada, sabe? Que fique bem escura para quando aplicar os cílios postiços, não dá aquela diferença de cor. Então, deixa tudo bem pretinho, bem pigmentado, fica maravilhoso. E vou aplicar um lápis marrom para dar uma profundidade também, para deixar uma cor aí nessa linha d'água, não deixar sem nada. Fica lindo. Cílios postiços que eu vou usar é um modelo bem bonitinho, mas um modelo mais natural também, assim, nada muito, muito grande também. Um tamanho pequeno a médio, fica bem bacana. E depois dos cílios eu venho com batom. Escolhi um tom de... é tipo um rosa mais seco. Enfim, um tom meio que médio, nem tão claro, nem tão escuro assim. Confesso pra vocês que tenho uma certa dificuldade em aplicar batom em pele madura, porque os lábios geralmente são bem fininhos, então você tem que ter uma precisão maior assim na mão pra conseguir fazer sem crescer muito os lábios, né? Sem deixar uma coisa muito artificial. Então tem que ter um pouco mais de cuidado. E aí, então, eu vou aplicando o batom por toda a boca dela. Essa cor, ela é muito linda, é da linha Bruna Tavares. E depois eu venho com um gloss pra... Gente, fica lindo. Nossa, com gloss fica perfeito. Esse brilho que dá aí no centro dos lábios fica maravilhoso.
E, gente, é isso. A maquiagem hoje foi essa. Nossa modelo ficou barbaramente linda. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta. Não foi uma proposta tão leve assim nos olhos, mas é o tipo de maquiagem que eu fazia muito, assim, quando eu atendia pele madura, elas gostavam muito. Na maioria das vezes colocava um batom mais escuro, um vermelho, um vinho, que também fica lindo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem da nossa modelo Bárbara. E se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com suas amigas. E é isso. Beijos, tchau.